Na semana que eu comecei a esboçar essa mensagem, né, a escrever as primeiras coisas, eu estava fazendo tudo menos pensando sobre a eternidade. Ocupado em fazer muitas coisas, mas sem me preocupar muito em fazê-las dessa perspectiva da eternidade. E eu comecei a pensar que nós somos naturalmente assim. Nós pensamos pouco sobre a eternidade e parece que em nossos dias isso é ainda pior. A nossa vida tem sido sempre tão assoberbada de afazeres e responsabilidades que quase nenhum tempo nos sobra para pensar sobre algo que deveria ser um pilar central da nossa fé. Então não se espante se ao longo dessa mensagem você, como eu, perceber que por muitas e muitas vezes, em muitas e muitas circunstâncias, nós não vivemos sobre essa perspectiva eterna. E hoje, nessa primeira mensagem, nós vamos voltar a nossa mente a pensar sobre a eternidade. Em seguida, à noite, nós falaremos como uma mulher que vive sobre essa perspectiva se comporta no seu dia a dia e como isso influencia os seus relacionamentos e a sua vida. Essa mensagem vai ter um aspecto mais prático para as nossas vidas à noite. E amanhã nós seremos desafiadas a fazer a escolha sobre qual perspectiva nós vamos viver. Mateus 6, que é onde está descrito o conhecido Sermão do Monte, né, que foi pregado por Jesus dos capítulos 5 ao 7 de Mateus, traz para nós uma descrição do que deve ser o caráter do crente e, consequentemente, como é a forma que ele deve viver. O mundo, muitas vezes, tenta transformar o Sermão do Monte em um código moral. Pegam aquelas partes de ser puro de coração e dizer que isso é puramente moral, né? que é bom fazer coisas boas, que é isso que Jesus está dizendo. Mas, na verdade, o estilo de vida que ele vem nos ensinar ali no sermão, em Mateus 6, só é possível para aqueles que nasceram de novo. Aquele padrão de vida é uma descrição daquilo que Deus espera daqueles a quem Ele converteu o coração. O Martin Lloyd Jones diz que todas essas coisas foram ensinadas pelo Senhor e tinham em mira a cada um de nós, seu povo. É assim que se espera que o crente viva diariamente. E ali nós encontramos instruções para a nossa vida. E hoje nós vamos nos debruçar sobre os versículos que são o tema da nossa conferência. Então, nós já lemos aqui, mas vamos ler mais uma vez, Mateus 6. Nós leremos do verso 19 ao 21. Mateus 6, 19 ao 21. Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Jesus nos fala sobre acumular tesouros e a nossa vida parece girar em torno disso. Há um ataque do mundo com o seu sistema para nos imergir nos propósitos terrenos e que esses propósitos acabam se tornando valiosos aos nossos olhos e nós perseguimos essas coisas como nossos objetivos de vida. E hoje parece que é ainda pior isso, né? Em tempos de coaching, de que você tem que ser o melhor e você tem que ter objetivos bem traçados e você tem que vencer na vida. E nós vamos ouvindo essas coisas e como resultado, ou nós estamos completamente mergulhadas nessas coisas e amando essas coisas, ou estamos ansiosas por todas as preocupações que essas coisas nos trazem, que as coisas dessa vida nos trazem. E com isso, irmãs, Jesus nos adverte que nós corremos o sério risco de restringir nossos interesses e nossa esperança somente a essa vida. Nós precisamos estar atentas ao fato de que nosso coração, ele é, por si só, naturalmente pecaminoso e uma fábrica de ídolos. E que muitas coisas, muito facilmente, podem se tornar nossos tesouros. Às vezes o dinheiro e todo o conforto que ele pode nos comprar, mas Jesus não está falando só de tesouro no sentido monetário da coisa, financeiro. Às vezes o cônjuge,
às vezes o filho, às vezes a carreira, às vezes a posição social. Essa lista ela pode ser interminável. Eu tenho um testemunho muito forte em relação a isso. Quando eu estava no último ano, no ano anterior à minha formatura, eu estava num estágio que eu gostava tanto, estava ali tão envolvida e participando, e de repente a minha vida era aquilo. Os meus planos começaram a girar em torno de construir uma carreira e de ter um nome. E eu lembro muito bem que Deus usou um colega que nem crente era, para me dizer assim, que eu não era mais a mesma pessoa que ele tinha visto ingressar com sonhos e propósitos que tinham a ver com o reino. E Deus permitiu que eu fosse constrangida ali naquele momento para que eu pudesse entender que eu estava fazendo, naquele momento, da medicina, o meu tesouro na terra. E nós, muitas vezes, somos assim. Uma definição interessante do que é o tesouro na terra é que ele é o amor a qualquer coisa que comece e termine aqui mesmo, nessa vida e nesse mundo. Mas algo interessante na exortação que Jesus nos traz nesse texto é que a sua ordenança não é que a gente pare de acumular tesouros. Ele não diz assim, pare de acumular tesouros, pare de juntar tesouros. Então esse texto não significa que a gente vai viver a vida de um modo aleatório, esperando ver o que vai acontecer, esperando ver o que vai ocorrer. Nós precisamos sim acumular tesouros, mas o que Jesus nos convida a fazer é transicionar, é mudar os nossos tesouros da terra para o céu. Os nossos objetivos da terra para o céu. Se somos crentes, não podemos viver como se as coisas que temos aqui nessa terra fossem tudo que nós temos. E isso começa com o nosso coração, queridos. Vamos voltar aqui ao verso 21 e ver o que Jesus disse. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Algumas pessoas distorcem esse versículo e acabam invertendo ele, dizendo assim: onde estiver o seu coração, ali estará o seu tesouro. Dando a ideia de que é possível você ter vários tesouros, você vai juntando vários tesouros, depois você escolhe um para colocar seu coração e fica tudo certo, está tudo bem. Mas é o exemplo de alguém que trabalha a todo custo por dinheiro e diz: não, mas meu coração não está nisso, então não há problema na minha ganância. Ou alguém que negocia a comunhão com o Senhor por causa de um relacionamento, mas diz: ah não, Deus sabe que Ele é o primeiro no meu coração, então não há problema com as minhas concessões. Mas não é isso que Jesus está nos dizendo. Ele diz que as coisas pelas quais o nosso coração se empenha e trabalha é que são o nosso tesouro. Não importa quão pequeno ou insignificante seja, se algo representa tudo para você, então aquilo é o seu tesouro. Aquela é a coisa pela qual você está vivendo. Então precisamos hoje começar pelo nosso coração, irmãs, a transicionar os nossos tesouros da terra para o céu. E Jesus é tão amoroso e tão bondoso que Ele não só nos dá a ordenança, o princípio, mas Ele nos explica o porquê que isso é tão vital para as nossas vidas. O verso 19 diz: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Se a gente for parar para pensar, não é justamente esse o cenário dos nossos dias? Alguém trabalha uma vida inteira por uma marca, até que morre, e aí vem um sucessor e de repente destrói em pouco tempo todo o nome dessa marca, e de repente as gerações seguintes já não conhecem mais aquele produto que foi tão famoso. Alguém constrói um patrimônio milionário e de repente descobre uma doença grave e agressiva e morre em poucos dias ou meses, mesmo tendo todos os recursos disponíveis que o dinheiro poderia comprar. Alguém com uma mente brilhante faz uma grande descoberta, mas vem outro, rouba a ideia e recebe todo o prêmio e as honras no lugar daquele que descobriu. Uma mãe pode devotar toda a sua vida a um filho e de repente esse a abandonar e virar as costas. Essas coisas parecem familiares para vocês? São assim, irmãos, os nossos tesouros na terra.
eles são efêmeros, eles desaparecem na mesma intensidade com que eles chegam para nós. Já os tesouros nos céus, eles são diferentes. Vamos ver no verso 20. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. É o exemplo de alguém que perde um ente querido de uma forma trágica, mas tem a alegria de que vai encontrá-lo um dia no céu. Alguém que enfrenta uma terrível crise, mas é capaz de olhar com esperança para o futuro, onde não vai haver mais lágrimas ou dor. Ou alguém que troca o conforto da sua vida, muitas vezes sendo incompreendido pelas pessoas ao redor, simplesmente para salvar a vida de outras pessoas. Aquilo que nós acumulamos para a eternidade, irmãs, tem valor duradouro, é indestrutível. O cenário é completamente diferente quando nós colocamos em oposição os tesouros da terra com os tesouros no céu. Mas como nós podemos fazer essa transição da terra para o céu? Como que nós conseguimos fazer isso? Já vimos pelo ensino de Jesus que o caminho bíblico não é partindo dos tesouros para chegar no coração. Muitas vezes nós tentamos fazer isso. Trabalhamos pelos resultados, focadas nos resultados, e pregamos para nós mesmas que eles são frutos da intenção do nosso coração. O jovem rico, lá em Mateus 19, é um exemplo disso. Ele observava os mandamentos. Talvez, olhando de fora, as pessoas que olhassem para aquele jovem o achassem até muito piedoso. Ele tinha muitas riquezas, é verdade, mas se perguntassem a ele, é provável que ele dissesse que ele não tinha nenhum apego àquelas coisas. Até que Jesus vai e expõe o coração dele. Jesus diz: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando Jesus convida esse jovem a fazer a transição dos tesouros da terra para o céu, a Bíblia diz que ele afastou-se triste. Porque onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O jovem vivia por suas riquezas e o seu coração estava imerso naquilo. E como aquele jovem, muitas vezes nós nos esforçamos pelas atividades da igreja, para sermos boas esposas, boas mães, filhas, funcionárias, estudantes. E de longe até parece que estamos fazendo coisas que têm valor eterno, mas se tudo não começa no seu coração, essas coisas serão destruídas pela traça e pelo ferrugem, serão roubadas pelos ladrões. Minha oração é que, através da compreensão deste ensino de Jesus, Deus mude as nossas intenções, Deus mude os nossos corações. Que não sejam os tesouros, os resultados daquilo que nos mova, mas que tudo que nós venhamos a fazer na nossa vida seja fruto, seja uma consequência natural daquilo que é precioso para nós em nosso interior, aquilo que é precioso para nós dentro de nós. E se a lógica de Jesus não é partindo dos tesouros para chegar no coração, só há um jeito de produzir os resultados genuínos para a eternidade, que é colocando o nosso coração nela. Nós não podemos perder de vista que estamos caminhando nessa terra em direção a novos céus e nova terra. A Bíblia nos lembra que nós somos peregrinas e forasteiras nessa terra, e olhando para dois textos que fazem menção a essa expressão, a esse caráter temporário da nossa vida aqui, eu quero extrair duas lições preciosas para nós instruirmos nosso coração a respeito da eternidade. A primeira delas está lá em 1 Pedro 2, vamos ler 1 Pedro 2, 11. Primeira Pedro 2, 11. Amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma.
Nesse versículo, o apóstolo Pedro diz que nós somos forasteiros e peregrinos, nos chamam de forasteiras e peregrinas, e usa isso como um fator definidor das nossas condutas. Se nós formos olhar os versículos seguintes, ele vai descrever como essa perspectiva de ser forasteiro, de ser peregrino, influencia os nossos relacionamentos. Mas nós teremos um momento específico para tratar disso à noite. Mas no próprio versículo 11 nós podemos extrair uma lição muito preciosa, de que um coração posto na eternidade rejeita os desejos da sua natureza caída. Ele diz: como peregrinos e forasteiros que sois, os exorto a vos absterdes das paixões carnais que fazem guerra contra a alma. O coração de alguém que está de passagem por essa terra faz guerra contra seus desejos pecaminosos. Se afasta de tudo que o conduz ao pecado. E com isso eu não estou dizendo que nós vamos ser as super santas, que vamos agora nunca mais errar, nunca mais tropeçar. Notem que Pedro diz que essas paixões carnais fazem guerra contra a alma. Há uma luta que é constante e diária. E eu tenho aprendido, irmãs, que o primeiro passo para estar nessa luta e vencer ela é reconhecer que ela existe. Muitas e muitas vezes nós não vivemos sobressaltadas, vigilantes e atentas, como se estivéssemos em uma guerra entre a carnalidade e a eternidade. Só que de fato nós estamos nessa guerra. Muitas vezes somos muito condescendentes e permissivas com nossos pecados. Muitas vezes vamos ali acumulando pecados de estimação e lidando com eles sem dar a eles a gravidade que eles exigem. Nós precisamos analisar os nossos corações, reconhecer onde temos pecado, e a gente sabe onde erra, porque temos o Espírito Santo dentro de nós que nos mostra onde temos errado e se entristece quando nós produzimos obras da carne. E reconhecendo essas coisas, precisamos lutar contra elas. Mas é lutar mesmo. Encarar nossos pecados como uma ameaça terrível à esperança da eternidade que há em nós. Nas palavras do salmista, nós precisamos clamar com o nosso coração: vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau, e guia-me pelo caminho que é eterno. E pensando ainda sobre as referências acerca da eternidade, há uma outra lição, e essa está lá em Hebreus 13, nós vamos ler dos versos 12 a 14. Hebreus 13. Leremos do 12 ao 14. Por isso foi que também Jesus, para santificar o povo, pelo seu próprio sangue, sofreu fora da porta. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Na verdade, não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a que há de vir. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Infelizmente, até mesmo dentro das igrejas, tem se perdido essa noção de que nós não temos lugar definitivo, lugar estável aqui nessa terra. A morte de Cristo fora dos portões da cidade, que Hebreus fala, simbolizava que ele se tornou impuro ao levar nossos pecados. Assim como tudo no Antigo Testamento que era levado para fora do arraial era porque era impuro. Então Cristo morreu fora do arraial. Ele se fez impureza por nós. E isso também significava uma exclusão do judaísmo. E agora o autor de Hebreus está desafiando seus leitores a suportarem o mesmo sofrimento da exclusão, de estar fora do arraial, na expectativa de que nada nessa vida é permanente e que, na verdade, nós aguardamos a cidade que há de vir. A ideia explícita aqui no texto é de separação. Embora vivendo neste mundo, nós estamos fora do arraial deste mundo. Assim como Cristo, nós somos chamados a estar fora do arraial, a estarmos separados. E daí nós tiramos a nossa segunda lição. Vimos que um coração posto na eternidade faz guerra contra os seus pecados. Mas um coração posto na eternidade também tem
expectativa pelo céu. Nós precisamos permitir que essa expectativa queime em nossos corações. E quando nós formos distraídas com qualquer apego às coisas terrenas, nós precisamos redirecionar o nosso olhar para o futuro. Precisamos sonhar com o céu, irmãs. Precisamos aguardar com expectativa essa cidade que há de vir. O cristianismo é muito mais do que as nossas reuniões, é muito mais do que a nossa boa conduta, é muito mais do que ter a nossa família abençoada. As promessas de Deus para nós dizem muito mais respeito ao futuro do que ao agora. E há algo glorioso que nos espera. E eu quero relembrar algumas dessas coisas com vocês. Essa ardente expectativa pelo céu, em primeiro lugar, ela aniquila o nosso medo da morte. A morte do nosso corpo físico, para aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, significa, na verdade, habitar com o Senhor. Significa que nosso corpo espiritual habitará eternamente com Ele e que Ele triunfou sobre a morte e sobre o inferno para nos dar a vida eterna. Nas palavras de um certo autor, uma frase que eu uma vez vi diz: na morte o crente solta a âncora e parte para um destino melhor. E o processo de morrer muitas vezes pode nos assombrar. Nós temos sim receio de uma morte dolorosa, de algo que nos leve ao profundo sofrimento e que culmine na morte, e nós não podemos muitas vezes evitar que esse processo seja doloroso. Nós temos muitas histórias assim, conhecemos muitas pessoas assim, mas não precisamos viver assombradas pelo medo da morte, porque ela foi vencida pelo nosso Salvador. Essa perspectiva nos dá a garantia de que, mesmo que o nosso corpo físico morra, nós sabemos onde viveremos, nós sabemos ao lado de quem nós passaremos a eternidade. E essa deve ser a nossa esperança, a nossa alegria. Isso deve mover o nosso coração em torno da eternidade. Mas essa perspectiva de ter o coração colocado na eternidade não só aniquila o nosso medo da morte, mas também nos coloca face a face com Deus. E para que nós possamos contemplar isso, eu quero ler com as irmãs mais um texto. Apocalipse 21. Vamos lê-lo. Leremos do verso 1 ao 7. Apocalipse 21, na verdade do 1 ao 8, desculpa. Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles, eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá, já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E aquele que está sentado no trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E acrescentou: escreve, porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Disse-me ainda: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Eu, a quem tem sede, darei de graça da fonte da água da vida. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Apocalipse é um livro escrito com muitas simbologias, com muitas alegorias, e há muitas correntes teológicas para explicar esses símbolos todos. Mas há também muita especulação sobre a volta de Jesus, né? Sobre
quais sinais já se cumpriram, sobre se é nessa geração ou não é que ele vai voltar, se a gente vai ver ou não vai, se vão ser os filhos. Há muita especulação a respeito de tudo isso. E não é de todo ruim. Nós podemos sim nos dedicar a entender o significado e a tentar compreender acerca de que Jesus está falando. Deus está falando quando coloca esses símbolos em Apocalipse. Desde que a gente tenha a humildade de reconhecer que não somos nós que determinamos as coisas, mas o Senhor, né? E que Ele nos permitiu saber até onde é da sua vontade que saibamos. Mas nós podemos até especular sobre essas coisas, podemos estudar se a igreja vai antes ou depois do milênio, o que é o milênio, podemos nos deter sobre essas coisas, mas mais importante do que entender as alegorias e compreender como e quando essas coisas ocorrerão, é preparar o nosso coração para elas. A gente não sabe quando vai ser, como vai ser, mas em alguns aspectos, mas nós temos a certeza de que Deus nos assegurou a eternidade. Então vamos gastar a nossa energia, vamos empreender nossos esforços em preparar o nosso coração para a eternidade. E Apocalipse, eu gosto muito desses versículos do capítulo 21, porque eles descrevem bem a razão da nossa esperança. O momento em que, como igreja, nós nos encontraremos com aquele que nos redimiu. O momento em que receberemos novos corpos e não precisaremos mais conviver com o pecado que nos aflige, com as doenças que nos debilitam, com as nossas dificuldades físicas. O momento em que Ele vai restaurar toda a terra ao seu estado original e a criação será perfeita, bela, e tudo vai voltar a ser muito bom, como quando Deus criou todas as coisas. O momento onde nós poderemos desfrutar da sua maravilhosa presença, sem a interferência do pecado que tanto nos afasta do nosso Criador. O momento em que toda maldade vai ser purificada e não vai haver mais morte, não vai mais haver aquilo que lhe faz chorar, não vai mais haver a injustiça que lhe confronta e lhe indigna na televisão. É esse momento que nós aguardamos, irmãs. O tempo em que nós vamos poder encontrar os nossos amados irmãos que partiram e que nos deixam com tanta saudade. Onde nós vamos poder beber da glória que emana do nosso Deus. E nós teremos uma comunhão plena e perfeita com Ele. O momento em que nós chegaremos ao nosso destino final e finalmente nós vamos nos sentir em casa. Ontem a gente estava conversando no quarto. E uma das irmãs falou assim, mas eu não gosto assim, tem certas viagens que é melhor nem fazer, porque você vai com pessoas que você se sente estranho, você não participa da conversa, você está ali, mas não queria estar, porque as pessoas não entendem, não compartilham as mesmas coisas. Na eternidade, essa sensação de estranheza que nós temos do mundo, ela vai cessar. Nós estaremos em casa, queridos. E nós precisamos... Se nós buscarmos experimentar o conhecimento dessas preciosidades, dessa maravilha que está descrita, enquanto nós peregrinamos nessa terra, nós vamos passar a olhar para o futuro com mais expectativa. A Bíblia diz que a própria natureza aguarda com expectativa por sua redenção. Quanto mais nós, queridas, precisamos desejar ardentemente o retorno de Cristo. 1 João 3, 1, 3, eu vou só lendo aqui. As irmãs podem anotar, mas não precisa nem abrir. Ou se quiserem abrir, podem abrir também. Diz assim: veja que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E se de fato somos filhos de Deus, por essa razão o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. João diz que ainda não se manifestou o que vai acontecer. Nós podemos não ter clareza sobre como será o passo a passo das coisas, em que momento vai acontecer o retorno de Cristo, mas nós podemos ter a certeza de que o veremos como Ele é. E essa será a nossa maior glória. Essa deve ser a nossa maior expectativa. E é fundamental nós termos em mente que
Não temos como desejar estar em um lugar se nós não sabemos nada sobre ele. Quando a gente quer programar uma viagem, você pensa assim, quero conhecer aquele lugar ali que é legal. Aí você compra uma passagem, escolhe um dia e vai, é assim? Decidi, comprei a passagem e vou? Não. Você pesquisa na internet, olha, vai numa agência de viagem, manda mensagem para uma pessoa que você sabe que já... Para uma pessoa que você sabe que já esteve lá naquele lugar para saber. E à medida que você vai buscando informações, a sua expectativa de conhecer aquele lugar vai só aumentando. Deus nos deixou informações preciosas sobre a eternidade na sua palavra. E para ter um coração que anseia pela eternidade, que vai viver por ela, nós precisamos conhecer acerca dessas coisas. Eu estava numa aula lá no hospital, e aí depois teve um almoço, né? E aí sentou todo mundo e o prato que eles estavam servindo era um bobó de camarão. E aí o pessoal comendo o bobó e se deliciando. Meu Deus, que coisa deliciosa. Mas um azeite, que não tinha gosto nenhum do azeite nosso, assim, sabe? Um azeite estranho. E o povo dizendo que delícia. E eu assim, eu digo, meu Deus, vocês não conhecem azeite bom não, gente? Vocês não sabem o que é bobó do bom mesmo. E se eu não conhecesse bem o nosso bobó, o nosso azeite, eu provavelmente estaria achando aquele azeite horroroso, muito delicioso e saboroso de se provar também. Conhecer bem do céu faz qualquer coisa dessa terra perder o sabor. Diminui o nosso apego, o nosso desejo por acumular tesouros nessa terra. Como no exemplo do bobó, é como quem você olha para quem está se deleitando nas coisas desse mundo e você diz, você não sabe como existe coisa melhor que isso. Eu estou aguardando algo que é muito mais elevado do que toda essa vida aqui. Se nós contemplássemos profundamente, com devotada atenção, a beleza da glória que nos está proposta, a beleza que vai ser contemplar nosso Salvador, a beleza que vai ser vê-lo como Ele é, como João diz, nós viveríamos de um modo diferente aqui. Nos tempos atuais, né, muitas músicas são ruins, mas há uma canção moderna que tem um trecho que diz assim: o que é que os anjos veem que os fazem se prostrar? O que é que os anjos veem que os fazem cantar santo, santo, santo? E eu fico pensando quão gloriosa deve ser essa visão. Que até os anjos, que são seres tão bonitos, tão gloriosos, se prostram e têm que cantar santo diante do trono de Deus. Quão glorioso deve ser o dia em que nós poderemos ver essas coisas também. Se nós genuinamente desejássemos ver o que eles veem, ter dimensão do que eles veem, do que os anjos veem, e que os fazem ficar tão extasiados, nós clamaríamos hoje, ardentemente, por um novo coração, por um outro coração. E diante de tudo isso que nós falamos, eu quero extrair algumas lições que sumarizam, que resumem tudo que nós vimos nessa manhã. A primeira delas é que viver da perspectiva da eternidade é um trabalho ativo. Exige empenho da nossa parte. Precisamos nos lembrar que nós não estamos caminhando sem rumo. Lembre-se, Jesus não nos mandou parar de acumular tesouros, mas Ele nos alerta sobre o perigo de mantermos o foco errado, de desviarmos o nosso foco. E nos ordena que nos engajemos na busca por tesouros no céu. Em segundo, fica a reflexão baseada na palavra de Jesus ao dizer: onde está o teu tesouro, ali está o seu coração. Aquilo pelo que você tem se empenhado revela qual é o seu tesouro. Em que você tem empregado suas energias, irmãs? Em que se baseia o seu projeto de vida? E note, aqui eu não estou falando dos resultados, porque a gente pode pensar: meu projeto de vida envolve minha família, envolve meu casamento, envolve minha igreja. Mas até as coisas boas que nós fazemos, se na verdade elas não têm objetivo, como objetivo a glória de Deus, elas passam.
elas não têm valor eterno. Nós precisamos pensar profundamente sobre as nossas motivações. Porque muitas vezes nós estamos fazendo até coisas dizendo que são para Deus, mas que na verdade dizem respeito a nós, são sobre nós. E nós falaremos um pouco mais sobre isso à noite. Em terceiro lugar, lembremos que tesouros na terra nos frustram. Tesouros no céu são duradouros. E por fim, Jesus nos convida a transicionar o investimento das nossas vidas da terra para o céu. E como nós fazemos isso? Como vimos, fazendo guerra aos nossos pecados e tendo ardente expectativa pelo céu. Pense, querido irmão, o que da sua natureza você precisa abandonar? Contra o que nessa manhã você precisa fazer guerra? Contra as suas paixões carnais, contra obras da carne que você tem cultivado, muitas vezes fazendo vista grossa para alguns pecados. A gente tem mania de fazer isso. Pense, como você pode fazer guerra ao pecado, guerra contra a sua natureza, para que isso lhe aproxime mais desse ideal, dessa expectativa pela eternidade. A boa notícia é que em Deus nós encontramos graça para mudar. Quando reconhecemos as nossas fraquezas, o poder dele se aperfeiçoa em nós. Mas pense também em como você pode conhecer mais do lugar para onde você está indo. Como você pode empregar seu tempo para conhecer mais sobre o céu, se debruçando sobre a palavra do Senhor, buscando ter expectativa naquilo que Ele revela para nós sobre a eternidade. Como o céu pode estar mais presente no seu dia a dia? Preparando essa mensagem, vocês vão ver que eu sou bem chorona, né? Como deu para perceber. Mas muitas e muitas vezes eu não conseguia conter as lágrimas mesmo, escrevendo. Porque a gente percebe quão distante o nosso coração é de um coração que vislumbra o céu. Em quanta coisa a gente se compromete e que não tem nenhum valor eterno. Quanta coisa nos irrita ou nos desestabiliza de um modo tão terrível como se tudo que a gente tivesse nessa vida acaba aqui. Quanto esforço nós empreendemos pelos projetos e motivações erradas. Ao final dessa meditação, irmãs, eu quero clamar junto com vocês por um novo coração, para que Deus transforme as nossas intenções, para que o nosso tesouro esteja nele e não no mundo. O apóstolo Paulo vai dizer que se nós temos esperança em Cristo apenas nessa vida, nós somos os mais miseráveis de todos os homens. Há algo muito mais glorioso proposto para nós. E nós precisamos colocar o nosso coração na eternidade e buscar, desejar ardentemente pelo dia em que nós o veremos como Ele é. Vamos orar.